Mais um dia recebemos das mãos de Deus como um presente para cada um de nós. E queremos nessa manhã nos voltarmos para o Senhor com palavras de gratidão, reconhecimento, bondade, louvor, pedindo a Ele que permaneça conosco no decorrer de todo esse dia. E no final do dia, ao voltarmos para casa, possamos encontrar os nossos queridos todos bem, tendo a certeza que a bondade de Deus esteve sobre nós e a nossa família também. Quero deixar nessa manhã, nesse momento com você, um texto da Bíblia, Salmo capítulo 69, o verso 13, um salmo para nossa reflexão nesse momento. Quanto a mim, porém, Senhor, faço a Ti em tempo favorável a minha oração. Responde-me, ó Deus, pela riqueza da Tua graça, pela Tua fidelidade em socorrer. Salmo capítulo 69, o verso 13. É o que nós estamos fazendo nessa manhã. Nós fazemos aqui as nossas preces, colocamos nas mãos do nosso Deus e pedimos a Ele que, mediante as infinitas misericórdias dEle, a graça do Senhor, Ele nos ouça, nos atenda, nos socorra e abençoe a nossa vida. Nós temos um compromisso a cada manhã de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. E nessa manhã, quero convidar você a ter nas mãos a Palavra do Senhor no livro de Números, capítulo 18, o verso 1. Disse o Senhor a Arão: Tu e teus filhos e a casa de teu pai, contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao santuário. Tu e teus filhos contigo levarei sobre vós a iniquidade relativamente ao vosso sacerdócio. Nós podemos ver que nos capítulos anteriores havia uma discussão quem seria aquele que iria representar o Senhor assumindo a função de sacerdote terrestre. Mas nós podemos ver que enfaticamente Deus fez com que o cajado de Arão, da sua tribo, pudesse florescer. E Deus estava dizendo, através desse ato, que Ele tinha escolhido Arão para que ele pudesse representar e exercer as funções de sacerdote no seu santuário. Mas Deus também foi muito enfático para com Arão. Deus estava diretamente aqui no capítulo 18, no verso 1, se voltando para Arão e falando para ele da responsabilidade que ele teria de exercer a sua função como sacerdote. Não era simplesmente colocar nos ombros a vestimenta de sacerdote e desfilar dentro do santuário que as coisas ficariam bem. Não era dessa forma. Na verdade, havia um sentimento de temor no capítulo 17 da nação de Israel, em saber que se aproximar do santuário eles poderiam perder as suas vidas. Mas Deus estava colocando essa responsabilidade sobre os ombros de Arão para que ele pudesse intermediar, ele pudesse proteger o santuário. Qualquer pessoa que chegasse alcoolizada ou que estivesse contaminada e não estivesse em condições de se aproximar do santuário, seriam os sacerdotes, junto com os levitas, que teriam a responsabilidade de impedir que essas pessoas pudessem se aproximar. Os levitas, que seriam os guardas, ele tinha nas mãos a responsabilidade, se fosse necessário, tirar a própria vida daquele que estava tentando se aproximar sem ter a devida condição de poder se aproximar do santuário. Estava nas mãos dos levitas esse direito, essa responsabilidade, esse dever. E Deus queria que Arão e a sua família e aqueles que estavam envolvidos nessa responsabilidade assumissem esse dever da melhor maneira possível. Capítulo 18, verso 2, Deus autoriza Arão a trazer os levitas para que pudesse auxiliá-los nas responsabilidades que eram muitas no santuário. Mas os próprios levitas não poderiam passar do limite que Deus não permitisse que eles pudessem passar. Os sacerdotes, eles tinham uma liberdade maior. O próprio sumo sacerdote, uma vez por ano, ele poderia entrar no lugar santíssimo. Mas nos outros compartimentos havia uma limitação de liberdade para os levitas. E Deus não permitia que eles pudessem ultrapassar os limites estabelecidos pelo Senhor. Os próprios coatitas, que faziam parte dos levitas, eles não poderiam manejar os utensílios, nem mesmo olhar para os utensílios quando eles estavam cobertos, o altar de incenso, a arca da aliança e alguns móveis que estavam no lugar santo. Deus não permitia que eles pudessem manejar
ou eles pudessem olhar, porque de fato era exclusivamente separado ao Senhor. Todo obreiro, ele deve ter orgulho da função que exerce. Nós precisamos reconhecer que fomos separados para um ofício em servir ao Senhor. Independente da função que você exerça para Deus, faça da melhor maneira possível, reconhecendo que o teu trabalho é reconhecido pelos céus. Nessa terra, de repente, alguém não autentique, não reconheça a validade das funções que você desempenha nessa terra para o Senhor. Mas você não pode se esquecer que os olhos do Senhor estão voltados para todos os fiéis que estão sob a face dessa terra. Toda pessoa que desempenha com compromisso, com dedicação, com santidade algo ao Senhor, tenha certeza que os olhos do Senhor estão autenticando, confirmando a autenticidade da sua obra consagrada ao Senhor. O capítulo 18 do livro de Números, o verso 8, diz o seguinte: Disse mais o Senhor a Arão: Eis que eu te dei o que foi separado das minhas ofertas, com todas as coisas consagradas dos filhos de Israel. Dei-as por direito perpétuo, como porção a ti e a teus filhos. Deus estava aqui estabelecendo a maneira pela qual os sacerdotes e os levitas deveriam ser sustentados. Nem os sacerdotes, nem os levitas, eles tinham herança de terra. A herança do sacerdote e dos levitas era o Senhor. E era mais do que justo Deus sustentar através das ofertas que eram trazidas para o santuário aqueles que lhe serviam, que eram os sacerdotes e os levitas. Eles que estavam na responsabilidade de ofertar no santuário deveriam levar para Deus o que era melhor. A gordura era oferecida para o Senhor porque havia um entendimento que, de fato, a gordura era a melhor parte que existia numa oferta. Portanto, a gordura pertencia exclusivamente ao Senhor. No versículo 15, nós encontramos que aquele que ofertava, e no momento que era o primeiro nascimento de um animal, se fosse macho, esse deveria ser entregue ao sacerdote. Mas se no primeiro nascimento de um animal fosse uma fêmea, esse não deveria ser entregue ao Senhor, não deveria ser entregue ao sacerdote. Mas se depois do nascimento de uma fêmea nascesse um macho, esse também não deveria ser entregue ao Senhor. Somente aquele que abrisse a madre de um animal e que fosse macho, esse deveria ser levado para o sacerdote como oferta ao Senhor e deveria pertencer ao sacerdote. Era a forma pela qual Deus mantinha os sacerdotes e os levitas, porque eles teriam a herança no Senhor. Deveria haver alegria no coração de todo israelita quando eles fossem ofertar ao Senhor. Não era um momento de peso, não era um momento de tristeza, deveria haver regozijo. Se porventura alguém, quando fosse em direção ao santuário, levar a sua oferta, levar a sua primícia, e o seu coração estivesse apertado, triste, acabrunhado, sofrendo pelo fato de entregar para Deus o que de fato Deus já tinha lhe dado como bênção, Deus não recebia. O sacerdote poderia até em algum momento receber, mas Deus estava olhando para o coração do adorador. Deus estava vendo a maneira como o adorador estava ofertando ao Senhor. Acredito que deve servir para os dias em que nós estamos vivendo. Nós também precisamos ter alegria em devolvermos aquilo que pertence ao Senhor. O nosso coração precisa estar alegre em fazermos parte do processo de adoração e de mantermos a obra do Senhor aqui nessa terra. Se nós vivermos dessa forma, tenha certeza, as bênçãos de Deus irão continuar caindo sobre a nossa vida de uma forma muito maior e abundante. Mas depende da maneira como nós expressamos para Deus a nossa verdadeira adoração. Os próprios levitas, que eles eram beneficiados pelos dízimos e pelas ofertas que os adoradores levavam ao santuário, os próprios levitas deveriam devolver as suas ofertas e os seus dízimos a Arão, porque Arão era o sumo sacerdote e Arão também deveria ser mantido, e era uma forma de reconhecer da parte dos levitas que Deus estava ali abençoando e eles deveriam entregar como uma expressão de gratidão pela bênção de Deus sobre a sua vida. Dessa forma, Deus trabalhava no coração de todas as classes daqueles que estavam dentro da nação de Israel,
fazendo com que todas as pessoas reconhecessem que Deus é soberano e que eles dependiam e deveriam diariamente se voltar para Deus com palavras e com ações de gratidão. Ao concluirmos nessa manhã o capítulo 18 do livro de Números, nós podemos ver que Deus espera que cada um de nós possamos ser luz aonde nós nos encontramos. Nós precisamos refletir a imagem do Senhor nesse mundo escuro. Há muitas pessoas que ainda não conhecem a Jesus Cristo, mas a maneira como nós vivemos, na nossa integridade, na nossa fidelidade, a maneira como nós amamos ao Senhor, irá revelar Jesus àquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor. É da forma como nós amamos aos nossos semelhantes, a forma como nós nos relacionamos, a forma como nós abordamos as pessoas, isso demonstra quem de fato é o Senhor do nosso coração. Da mesma forma como nós administramos as nossas finanças, irão revelar para aquelas pessoas que não conhecem a Jesus Cristo que nós temos uma forma diferente de conduzirmos as nossas finanças, olharmos para os valores que recebemos das mãos de Deus e eles consequentemente irão entender que há um Senhor soberano, que há um Deus que um dia vai voltar aqui a essa terra buscar os seus filhos e terão o desejo de poder conhecer e se colocar nas mãos do Senhor. Quero pedir a Deus nessa manhã que a cada dia, cada um de nós, como sabemos que pertencemos ao sacerdócio de todos os santos, não apenas uma classe de sacerdote hoje, mas todos nós somos responsáveis em proclamar as boas novas de salvação e, acima de tudo, viver essas verdades. Vivendo dessa forma, tenha certeza que estaremos a cada dia nos preparando para nos encontrarmos com o nosso Salvador e viver com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Nós abrimos o nosso coração. Nós confessamos as nossas falhas. Nós queremos a cada dia amar a Tua pessoa. Fica conosco no decorrer desse dia. É o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você, nessa manhã, Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.